Olá, gente, boa noite. Eu me chamo Paloma e nós vamos começar hoje com o primeiro livro dos Reis, capítulo 1. Antes, vamos fazer uma oração, tá bom? Meu Deus e meu Deus, entramos, meu Pai, em tua santa presença, meu Pai, nesse momento, para pedir ao Senhor, meu Deus, que nos dê, meu Pai, um entendimento, meu Deus, para que ao meditarmos na sua palavra, venhamos ter ouvidos sensíveis para entender aquilo que, através do teu Espírito, o Senhor quer nos dizer. Sabemos, meu Pai, que somente, meu Deus, tendo o conhecimento, meu Deus, da tua palavra, somos capazes, meu Deus, de termos mais intimidade com o Senhor e sermos usados pelo Senhor para ajudarmos outras pessoas através dessa palavra. Eu te peço que o Senhor venha abençoar cada pessoa que está aqui, meu Deus, que, meu Pai, não seja apenas mais uma meditação, mas que hoje aquilo que venha a ser dito, de alguma forma, meu Deus, sirva para ajudá-las, seja em um problema, para resolver uma situação, um conflito interno, uma dúvida, não interessa, meu Deus, mas que venha servir de alguma forma, que não seja apenas uma leitura, mas que verdadeiramente seja a meditação da tua palavra. Eu peço que o Senhor também venha me abençoar, meu Deus, porque eu não quero, meu Pai, que seja palavras ditas por mim, nem achismo, nem ideias minhas, mas que seja o Senhor falando através de mim. Eu te peço isso, meu Deus, nos dá entendimento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá. O primeiro, a gente começa com a velhice de Davi. Capítulo 1, versículo 1. Todo mundo está com a Bíblia aberta? 1 Reis 1. Ok? Vamos lá. Sendo, pois, o rei Davi já velho e entrado em dias, cobriram-no de roupas, porém não se aquecia. Diante desse primeiro versículo, a gente consegue compreender que, independente do título de Davi, de rei, independente das vitórias que ele teve durante todo o reinado dele, durante toda a trajetória, que ao final da vida, todo mundo se encontra em fragilidade. A gente tem mais essa fragilidade. E que o título dele como rei não fez com que ele deixasse de passar por essa fase também. Até porque mostra que a gente é dependente de Deus, independente, até redundante isso, independente do momento da nossa vida. E que o título dele não fez com que ele deixasse de passar por isso daí. É como se realmente quisesse mostrar essa dependência que nós temos que ter dele. E, assim, durante esses capítulos, durante os versículos de Reis, nós vamos ver que existe até houve essa necessidade do livro de Reis começar mostrando que não somos nada. Porque durante o livro, a gente vai ver que as pessoas, os próprios reis, eles foram esquecendo dos mandamentos de Deus, foram esquecendo da dependência de Deus e quiseram fazer conforme a sua própria vontade, conforme a força do seu próprio braço. Então, eu acredito que o livro ele já começa, né, que Deus ele já começa dando essa revelação a partir do primeiro versículo, para deixar bem claro que temos que estar sobre a dependência dele, porque ele, mesmo sendo rei, mesmo tendo todas as vitórias, ainda assim, ao final da sua velhice, nada conseguia aquecer ele. Ou seja, no final das contas, independente de título, nós vamos para o mesmo lugar. Cabe a gente escolhermos através das nossas ações aqui na Terra, mas todo o destino é um só. Pode falar, dona Lília. E não só a questão do título, a questão até da comunhão com Deus. A gente vê que mesmo a gente tendo a comunhão com Deus, a gente não vai perder a nossa humanidade, não, enquanto a gente estiver aqui nessa terra. Vamos desenvolver nossa espiritualidade, mas não vamos perder a humanidade, né? Independente dele ter aquela comunhão com Deus que a gente sabe notoriamente que Davi tinha, porque o próprio texto bíblico fala que ele tinha um coração segundo o coração de Deus,
E ainda assim, a gente vai perceber que ele envelheceu, que ele ficou doente, que ele está perdendo o vigor, né? Então, uma série de coisas acontece com ele que a gente, em primeiro momento, pode até ficar pensando, poxa, mas que chato, ele está morrendo de um jeito assim, triste, doente, enfermo, né? Débil. Ele estava perdendo, né, toda a força dele. Mas o fato da gente ter Deus, o fato da gente ter comunhão com Deus, o fato da gente ser batizado com o Espírito Santo, o fato da gente ir para a igreja e tudo mais, não significa que a gente não vá passar por problemas, inclusive de saúde. E de uma velhice, a gente vê Abraão, né? Morreu em ditosa velhice. Lei natural, né? É, não tem jeito. Aqui a gente está vendo que ele está morrendo com uma velhice talvez não tão ditosa como a de Abraão, que Abraão viveu até mais tempo, né? Mas ele está sofrendo o fato dele ser humano. Isso não significa que Deus esqueceu dele ou está o desprezando, né? Tem que ter o devido equilíbrio para a gente considerar essa situação, de ser de Deus e de morrer tendo alguns problemas. Pode continuar? Sim, senhora. Se alguém pedir aí para falar, a senhora me avisa, porque eu não tenho como ver. A senhora consegue ver aí, eu não consigo. Tá? Fechou. Por favor. Segundo versículo. Então disseram-lhe os seus servos: busquem para o rei, meu senhor, uma moça virgem que esteja perante o rei, e tenha cuidado dele, e durma no seu seio, para que o rei, meu senhor, se aqueça. E buscaram por todos os termos de Israel uma moça formosa, e acharam a Abissag, sunamita, e a trouxeram ao rei. E era a moça sobremaneira formosa, e tinha cuidado do rei, e o servia. Porém, o rei não a conheceu. A gente sabe que durante todo o reinado de Davi, ele teve acesso, né, e se deitou com várias mulheres. Durante a sua juventude, ele teve a mulher que ele queria, ele poderia ter, visto que ele era rei e até por conta disso ele era desejado por muitos, né? Só que durante esse período ele pecou contra Deus muitas vezes, né? Um desses pecados foi com a própria Batseba, que ele teve esse pecado, e aqui fica bem claro que o fato dele estar sozinho, que o que acontece? Mesmo Deus tendo perdoado ele, mesmo ele tendo se arrependido dos seus pecados, não eximiu ele de pagar, né, por aquilo que ele tinha feito, pelo pecado dele. Ele vai ter as consequências, e essas consequências a gente paga, a gente cumpre aqui mesmo na Terra, né? E como prova disso, inclusive, a gente pode usar como exemplo até mesmo o próprio Moisés, né? Moisés foi lá, fez a vontade de Deus, tirou o povo do cativeiro de Faraó, abriu o Mar Vermelho, mas Deus cometeu Moisés cometeu um erro, né? Que ele desobedeceu a palavra de Deus e assim Moisés foi salvo. Moisés conseguiu alcançar a salvação dele. Porém, Deus não deixou que ele adentrasse a terra prometida. Ele viu, mas ele não adentrou a terra prometida. E aqui nós vemos a mesma coisa acontecer com Davi. Davi, ele continua como rei, ele continua tendo todas as promessas de Deus, mas ele segue pagando com ele segue também pagando as consequências do pecado dele, porque ele escolheu a mulher de Urias, né? A mulher de Urias, ele pecou, né? Adulterou, e por isso hoje ele se vê sozinho, tendo que, até mesmo, os servos dele, tendo que buscar uma mulher para ele, coisa que no passado não acontecia. Porque no passado ele não precisava buscar, as mulheres já estavam até os pés dele. Então, mostra que a gente realmente arca com as consequências dos nossos pecados, né? E, inclusive, o próprio Salomão, ele fala lá em Eclesiastes, se vocês puderem abrir, em Eclesiastes 4, versículo 10.
Minha Bíblia está cheia de coisa. A partir do versículo 10. Eclesiastes 4, a partir do versículo 10. A gente vê lá que ele fala o seguinte: porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só. Né? E quando Deus fala ai, é no sentido mesmo de dor. Coitado, ele está dizendo ali que aquele que estiver só, pois caindo, não haverá outro que o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Então, até mesmo nessa parte aqui, a gente consegue ver um pouco de ensinamento sobre a questão do casamento, né? A questão do matrimônio. Como é importante nós estarmos vivendo aquilo que está dentro do desejo de Deus, né? Da vontade dele, que é um casamento certo perante a lei, né? Que as nossas escolhas estejam dentro das escolhas que Deus tem para a gente. Porque essa passagem aqui mesmo de Eclesiastes, nada mais é, quando a gente fala do cordão de 3 dobras, é que Deus estava dentro daquele relacionamento, estaria dentro desse relacionamento, por isso tudo aquilo que ele fala que é melhor que serem 2 ou 1, que todo esse companheirismo, toda essa união entre o casal vai acontecer a partir do momento que a gente mantém Deus dentro do nosso relacionamento, como a terceira corda, né? O cordão de 3 dobras. E na verdade, o próprio Davi, ele não fez isso com Batseba, tanto que ela aparece durante o livro lá de Reis, mas a gente não consegue, a gente se pergunta, né? Por que ela não estava ali naquele momento para poder aquecer ele? E justamente ele não fez um casamento que estava de acordo com a vontade de Deus. E isso Deus deixa bem claro, que ele estava ali sozinho por conta realmente dessa desobediência. Alguma pergunta, algo a acrescentar? Existia também, Paloma, a crença de que quando alguém estava na velhice, necessariamente não um rei, mas alguma pessoa, e tinha aquela situação de sentir frio, o corpo de uma outra pessoa ajudaria a aquecer aquele enfermo. Isso, se a gente for olhar fisiologicamente, cientificamente, procede, né? Se você tiver uma pessoa que está com frio do seu lado, o melhor é que você tente aquecê-la com o seu próprio corpo. É melhor do que com cobertas ou coisas parecidas, né? O próprio corpo da gente, corpo mesmo. Então, se a gente tiver vestido, teríamos de nos despir para abraçar também o corpo despido. E isso, perfeito, quando a gente está falando de sobrevivência, leis naturais, né? Beleza. E eles tinham aqui uma crença um pouquinho a mais, que uma donzela teria essa situação, esse poder, vamos dizer assim, né, de aquecer a carne do rei. Então, fora a crendice, aquela especulação que eles tinham de que seria bom para a saúde dele, ainda tinha o fato de que ele era o rei. Então, não iam pegar qualquer mulher, iam pegar realmente a donzela, né, uma mulher virgem. Mas é muito interessante o que você pontuou. Cadê Batseba? Cadê as outras esposas que ele tinha? Não era só Batseba, né? Onde estavam elas nesse momento daqui? Né? A gente vai ver que Batseba está se preocupando lá com o filho e com o reinado do filho, mas não está aqui junto com Davi nesse momento. Será que sinaliza para um problema dentro do casamento? É possível, né? A família toda de Davi, infelizmente, era muito desestruturada. A relação dele com suas esposas, a relação dele com seus filhos, né? A relação entre os irmãos, tudo muito conturbado, tudo muito bagunçado.
E no fim de vida dele, a gente vai observar isso, essa indolência, essa ingerência que ele teve, né, na organização da família, a falta de autoridade sobre a família dele, repercutiu no final dos seus dias. Isso aqui realmente está muito claro, tá certo? Então, a questão da virgem é porque eles acreditavam que isso realmente poderia trazer algum vigor físico para o rei, né? Não necessariamente que estivesse sendo providenciado uma outra esposa para ele, não era bem essa a intenção. Tanto que ele não se deita com ela, né? Não se deita. E nesse ponto do não se deita, pode sinalizar duas coisas. Um, ele não tinha nenhum interesse na mulher. Dois, ele poderia até ter o interesse, mas ele não teria o vigor físico para fazer algo. Quando isso é sinalizado de que ele não tem esse vigor físico, abre uma brecha para o Adonias, que é o que Paloma aí vai falar logo mais, né? Abre uma brecha. Olha, esse cara tá tão mal, tão mal, tão mal, que ele nem dá mais conta do recado com a mulher. Então, isso dá uma desmerecida em Davi como homem, né? Como aquele cara viril, guerreiro das batalhas, dá uma desmerecida nele como homem. Tudo isso faz parte de uma conjuntura cujo desfecho, né? Paloma vai ampliando para a gente mais na frente. Fica à vontade aí, Paloma. Dando continuidade, né, ao que a Ana Lília está falando, aí vem o versículo 5. Então Adonias, filho de Agite, se levantou dizendo: eu reinarei. E preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. Se vocês puderem, por favor, abrir lá em 2 Samuel 12. A partir do versículo 9. Essa questão do Adonias, ele se levantar contra o pai, contra o rei Davi, além do que foi dito aí por Dona Lília, dele perceber a fragilidade de Davi, até por conta dele não ter se deitado, né, não ter mais o vigor, não ter mais a força necessária para reinar, e ele, ao perceber isso, ele tomou a atitude de querer tomar o reinado. Também existia uma promessa ou uma maldição, né, se assim pode ser dito, que a gente consegue ver lá em 2 Samuel, a partir do versículo 9, no capítulo 12, a partir do versículo 9. Porque, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos. Aqui, essa repreensão aqui, quem está dando é Natan, que era o profeta da época, através de Deus, dá essa direção aqui para repreende, no caso, Davi. A Urias, o Eteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Ou seja, né, essa espada que ele fala aqui é como se a espada queria dizer guerra, né? A espada queria dizer a morte, o sangue, né? Que teria esses problemas justamente porque ele desprezou a palavra de Deus. Porquanto me desprezastes e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para ser tua mulher. E aí ele fala: assim diz o Senhor, eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol. E aqui uma coisa que eu achei assim bem forte assim daqui da parte de que ele fala, que ele diz o seguinte no versículo 12: porque tu o fizestes em oculto, mas eu farei este negócio perante de todo Israel e perante o sol. Ou seja, por mais que Davi ele tentou naquele momento esconder, né, o pecado dele, ele fez em oculto, mas Deus, quando fosse o repreender, repreenderia na frente de todo mundo. Tanto que ele usa a expressão de ser perante Israel inteiro, ou seja, todas as pessoas do sol. O sol quer dizer que seria, né, não é porque seria apenas de dia, mas porque todos poderiam ver.
aquele momento onde ele seria humilhado, né? E como ele não tinha vigor mais para poder repreender o filho, então o filho acaba tomando essa atitude aqui. Aí quando nós vamos aqui para o versículo 6, diz o seguinte: e nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: por que fizestes assim? E era ele também muito formoso de parecer, e Agite o tivera depois de Absalão. Aqui nesse versículo 6, a gente encontra, assim, diversas situações, né, diferentes. A primeira coisa é que a gente se pergunta logo, né, por que Davi não repreendeu o filho, visto que ele, como rei, ele poderia, sim, repreender o filho. Só que eu acredito, né, aí entra um pouco da minha interpretação, que nesse momento, Davi, ele lembrou dessa maldição, lembrou do que Natã tinha falado para ele, justamente naquele capítulo que eu li agora lá em 2 Samuel, que isso iria acontecer. E, além disso, aqui a gente consegue ver também a questão da falta de autoridade, que a dona Lília falou um pouquinho aí, da falta de autoridade que ele tinha com os filhos dele. E justamente não existia essa estrutura familiar, uma estrutura familiar onde ele, não só como rei, mas por ser pai, porque nessa época, independente de rei ou não, o pai ele já exercia uma autoridade. E mesmo ele como pai, tendo essa autoridade, deveria ter essa autoridade, mas a família ela foi destruída, ela foi destituída, né? Ela não tinha estrutura, na verdade. Por quê? Porque justamente não tinha, ele já tinha cometido vários pecados, então ele não conseguiu ter uma base familiar que chegasse a esse ponto do filho simplesmente enganar ele, né? Ao ponto de querer tomar e ter tomado, né, o reino dele, mesmo que seja de uma forma rápida, mas ter feito isso. E, além disso, a gente consegue ver também a questão da emoção. Por que a emoção? Porque quando a gente tem um parente, seja ele filho, seja ele mãe, pai, marido, enfim, alguém que a gente tenha uma intimidade, né? Alguém que a gente tenha uma aproximação e alguém que a gente tenha e alguém que a gente tenha esse amor. A gente tem o costume de passar um pouco a mão pela cabeça, porque a gente tem esse amor. Então, a gente não consegue repreender da maneira que deveria repreender, né? Porque esse amor que a gente tem, que até em uma meditação utilizada já quando Pedro fala com Jesus, que pergunta 3 vezes, né? A Jesus, se Jesus pergunta a ele 3 vezes se ele o ama, a gente falou sobre os tipos de amor. E nesse momento a gente vê que, na verdade, Davi, ele tinha esse amor filéu, né? Que é o amor mais de sentimento, o amor que é por ele ser pai. E isso fez com que ele não conseguisse, talvez, ali repreender. E já Deus, ele já tem o amor o amor sacrificial, que seria o amor ágape, né? Que, no caso, esse amor é aquele amor que repreende, é aquele amor que, naquele momento, tomaria a atitude certa, porque não teria como passar a mão pela cabeça de Adonias diante do que ele fez, porque ele usou realmente toda a situação do pai dele, já está entrando em dias, né? Já estava velho, e ele utilizou disso tudo, da fragilidade completa do pai, para fazer isso daí. Tanto que lá em Provérbios 3, no versículo 12, fala o seguinte: porque o Senhor repreende aquele que ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Só que esse amor que a gente fala é justamente esse amor ágape, né? Esse amor sacrificial, esse amor que não vai agir com emoção. É o amor que vai agir pela razão, o amor que vai fazer com que o filho entenda, porque hoje
pode parecer como algo que, poxa, mas você poderia aceitar e tal, mas lá na frente isso acaba prejudicando o filho. E apesar de eu não ser mãe, aqui dá para ter esse entendimento, porque eu imagino que seja um amor incondicional. E isso prejudicou, no caso, essa relação de Davi com os filhos. E isso não só com ele, né? Até porque durante a história a gente consegue ver que um filho matou o outro estuprou a irmã. Então a gente teve um desequilíbrio familiar muito grande. Pode falar, dona Lília. Então, eu acredito muito que esse desequilíbrio acaba ocorrendo por causa das muitas mulheres. Né? Ele teve aí pelo menos umas 4 esposas, não tenho certeza agora, mas me vem à memória aqui, pelo menos 3, né? Teve Milcal, teve Batseba, teve uma outra que matou o marido e ele fica com ela na mesma hora, essa Agite. Então, aqui, pelo menos 4 a gente já vê. E aí, o que acontece? Lembra quando a gente estava lá em Êxodo e estudando lá a vida do Jacó? Aí ele teve aquelas 2 mulheres que as bichas ficavam pegando entre si, brigando entre si, né? Competindo, na verdade, entre si, apesar de serem irmãs, mas ficavam competindo entre si, disputando o amor de Jacó. Entraram mais 2 mulheres na história, que eram as servas delas. Então, cada uma dessas 4 mulheres tiveram seus filhos. Os filhos entre si tinham um amor diferenciado do próprio pai, de Jacó. E aí a gente vai percebendo que aquilo ali vai desenvolvendo, vai crescendo e vai gerando esses conflitos familiares. Inevitável que essas coisas aconteçam. Quando a gente vai perceber um filho vendo que a sua mãe não é priorizada por causa da outra mãe, do seu outro irmão. Pô, imagina isso aí, é uma bagunça danada. Ainda que o rei pudesse ter várias esposas, né, já que a semente do rei era algo valorizado, valorizado não é bem o termo, mas é muito mais do que isso, né? Ele deveria semear, deixar muitos filhos, ele tinha que produzir muitos filhos, tá bom? Às vezes uma mulher só não ia dar conta, então por isso que ele poderia, a semente dele era especial, era semente de rei, vamos dizer assim. Então ele poderia ter, sim, muitas esposas e muitos filhos, não era visto com maus olhos, não era necessariamente nem visto como pecado. O pecado foi ele ter pego uma mulher já casada, não era nele ter pego outra mulher. Mas, enfim, nessa história toda, a gente vai ver esses filhos crescendo com essas mulheres disputando entre si. Milcal mesmo já se rebela logo contra o próprio Davi e trai o Davi, né? E acaba, imagina essa família crescendo, os filhos desse povo crescendo, rivalizando entre si, meu pai me ama mais, meu pai me dá mais valor, não sei o que, enfim. E a gente vai ver realmente uma passividade muito grande de Davi, ele vendo que Adonias se levanta contra ele, sabendo ele que Salomão ia ser rei, porque o próprio Deus já tinha deixado isso claro, ele sabia que Salomão que tinha que ocupar esse lugar. Adonias se levanta e ele fica lá, como se já estivesse morto. Essa passividade, essa falta de pulso firme dentro da sua casa causou diversos problemas. Você já citou aí que um irmão acabou estuprando uma irmã. Perfeito, isso aconteceu mesmo. E no momento que isso acontece, Davi não repreende o estuprador. Isso deve ter causado mais uma revolta lá dentro, e causou mesmo. Porque, se eu não me engano, quem estupra é Adonias, não é? Quem lembra aí? Se eu não me engano, quem estupra é o próprio Adonias. E Absalão fica revoltado com ele. E Absalão vai tentar vingar Adonias. Se eu não me engano, o nome dos filhos, dos tais, é esse aí. Mas, enfim, um irmão vai tentar vingar, né, o que aconteceu com a irmã, né, a vergonha da irmã, e não vai ter êxito, e o próprio Davi não se posiciona. Rapaz, era uma família muito desestruturada.
Deus deixou esse exemplo. Quando tem muitas mulheres, quando existe uma partilha de amor, de envolvimento, acaba gerando conflitos muito severos ao longo, sabe, da jornada dessas famílias. Né? Muito complicado. É muito complicado. Aminon, pronto, isso aí mesmo, Rayane. Obrigada aí pela lembrança. Eu acho que é Absalão aí que começa a correr atrás de Aminon, e no final das contas não acontece nada com Aminon. Se eu não me engano, acaba que Absalão é que vai acabar morrendo, porque ele também se levanta contra o pai, e acaba fazendo também errado, se levanta contra o pai, etc. E o Adonias vai fazer a mesma coisa aqui agora, vai se levantar contra o pai. Só que ele já sabia, todo mundo já sabia, que quem ia ficar no lugar de Davi era Salomão, né? Só que Salomão era um filho ilegítimo, porque aquela era uma mulher casada. Então, a família também não aceitava isso bem. É uma bagunça danada. Deus não fez questão de esconder que quando há essa mistura, né? Por isso ele fala que tem que ser o homem para a mulher e a mulher para o homem. O homem tem que honrar a mulher da sua mocidade. E a mulher não deve trair esse homem, amá-lo e respeitá-lo até o fim. Tá? O ideal é que seja esse casal aí para todo o resto da vida. E só chamando a atenção aqui de mais uma situação que você pegou ali e leu em Samuel, que da mesma forma como ele fez em oculto, ele seria envergonhado em público. A gente vê também o próprio Jesus falando, olha, quando for orar, ore em secreto, porque em público Deus também vai te honrar. Então, essas coisas que são semeadas em secreto, elas vão ter que ser vistas. Não tem como. Se o que você estiver plantando é ruim, todo mundo vai ver. Se o que você estiver plantando é bom, todo mundo também vai ver. Você vai ser desonrado ou honrado de acordo com o seu plantio. Deus não vai fazer questão nenhuma de esconder suas falhas e seus acertos, muito pelo contrário. E nisso, ele vai ser envergonhado ou ele vai ser glorificado. Claro que o nosso objetivo, né, como filhos de Deus, é fazer com que Deus seja honrado, glorificado através do nosso testemunho. Pode continuar aí. Bom, vamos lá. Aí vem o versículo 7. E tinha entendimento com Joabe, filho de Zeruia, e Abiatar, o sacerdote, os quais o ajudavam seguindo a Adonias. Porém, Zadok, o sacerdote, e Abenaia, filho de Joiada, e Natã, o profeta, e Simei, e rei, e os poderosos de Davi não estavam com Adonias. Aqui, entra até nessa questão aí que a dona Lilia falou, que ela diz, né, em relação o fato de ter várias famílias, várias pessoas misturadas, ou seja, várias influências, fazia com que você tivesse dentro do próprio reinado pessoas que iriam escolher um lado automaticamente. Automaticamente teriam pessoas que é como se fosse na nossa vida mesmo. A gente tem aquelas pessoas que a gente se dá melhor, ou seja, em uma situação de necessidade, aquela pessoa seria mais comigo do que com o outro. Nem mesmo por uma questão de não gostar, mas por uma questão de ter mais intimidade, porque cada um iria para um lado, né? Então, justamente, essa falta de estrutura familiar gera também essa... Não é a palavra, meu Deus. Bem, deixa eu lembrar aqui qual é a palavra. Eles foram contra o rei. Como é que quer dizer isso, a expressão? Rebelião. Isso. Eles foram rebeldes, né, com o rei. Então, justamente por conta disso, dessa falta de estrutura. E, assim, uma coisa que eu talvez possa ter viajado, mas foi o que, no momento em que eu li, o Espírito Santo me trouxe, foi a questão da influência. Falar em si sobre a influência de pessoas. Que ele
teve a oportunidade de influenciar. E isso me lembrou principalmente do próprio Lúcifer, quando ele estava no céu. Lá em Zacarias 28, fala sobre a multidão, né, do comércio, que justamente eram os anjos que estavam lá. E que mesmo os anjos, sabendo, eles tinham conhecimento de que a glória de Deus era de Deus, que somente Deus poderia ocupar aquele lugar. Assim como o sacerdote aqui, ele sabia que Davi era o rei e que quem iria o sucessor seria o rei Salomão. Só que com certeza, a parte que eu digo que eu dei uma viajada é que assim, eu imagino como se fosse naquele momento, como foi, né? Que Adonias conseguiu influenciar o ponto deles. Isso. Não. Ezequiel 28. Não existe Zacarias Zacarias 28. É Ezequiel. Tem Zacarias, não. Ezequiel. Pode abrir aí. Ezequiel 28. Uhum. Inclusive, não, eu entendi você dizer Zacarias. Ah, não, Ezequiel. Aí, sim. Então, a parte que eu digo que eu viajei, que eu imaginei de que qual forma ele conseguiu influenciar, visto que eles sabiam disso tudo. E ainda assim, ele conseguiu dar uma palavra, ele conseguiu penetrar na mente, né, deles, para que fizesse com que eles ajudassem Adonias a se tornar o rei. E isso também vale para a gente, porque nós somos influenciadores de pessoas. Nós temos esse poder também. E quando a gente tem um bom testemunho, a gente consegue levar uma influência positiva. Porque quando a gente tem um bom testemunho, a gente consegue fazer com que as pessoas queiram conhecer o Deus que a gente tanto prega, ou de palavras, ou com o nosso comportamento. E assim também a gente consegue fazer o contrário, como que a gente afaste as pessoas através do nosso comportamento. Então, esses dois versículos falam muito sobre influência. Ao mesmo tempo, no versículo 8, fala que eles nem chamaram Natã, nem chamaram Simei, nem chamaram os outros aqui. Por que ele não chamou? Porque ele já sabia que seriam pessoas que não seriam corruptíveis. Elas não iriam se corromper. E isso, com certeza, vinha de uma observação do comportamento. Porque o mal, ele fica observando aonde a gente pode falhar, em que momento ele pode usar uma armadilha para poder pegar a gente. Então, tudo isso aqui a gente consegue perceber. Se ele não falou, é porque ele não conseguiu ver uma brecha. Ele não achou essa brecha que normalmente o diabo acha nas pessoas para poder derrubar elas. Ele não conseguiu achar justamente essa brecha. Então, por isso que ele não falou com essas pessoas, que é o mesmo que a gente vê lá com Jacó, não. Com Jó, que Jó, quando fala com Deus, diz que fica onde ele fica. Deus pergunta ao diabo onde é que ele está. E ele fala que está por aí, que está observando, que está ao redor. Ou seja, ele sempre observa o comportamento para saber qual é a brecha, por onde é que ele pode entrar, qual caminho ele poderia utilizar. E eu tenho certeza que Adonias teve um tempo para observar durante a vida dele, para conseguir corromper uns e nem falar para outros, porque sabia que se ele falasse para outros, talvez ele não conseguisse tomar o reino. Tinha aqueles que eram fechados com Davi, acabou. Eles eram fiéis, eram leais. Assim como tinha os anjos que eram fechados com Deus, foram leais, não se permitiram corromper. E você vai ver que o Adonias, ele não é burro. Ele vai tentar achegar para si alguém que vai ter uma interferência no poder militar, que é o Joabe. Joabe era um dos generais de Davi, só que Joabe já estava extremamente decepcionado com Davi, isso é uma história que a gente vai comentar depois, tá? Joabe era um dos fiéis a Davi, mas ele acaba vendo tantos maus exemplos de Davi, que pelo proceder do rei,
ele acaba se virando contra o rei. Ele permanece lá, mas sabe aquele cara que fica com maus olhos e não tem muito o que fazer, né? Se ele cai fora, ele perde o emprego, mas ele fica ali e também não está concordando com nada. Pois bem, ele só estava esperando a oportunidade para se rebelar e se vingar até de Davi pelo mau proceder dele. Bom, Davi era para essas pessoas, pelo menos quando ele estava ativo, ele era um grande rei, era um grande guerreiro, ele era um cara vitorioso, né? E aí, com a sucessão de falhas dele, né, não só a questão com Batseba, principalmente o proceder dele dentro da família, o que piorou a imagem de Davi perante a sociedade foi o proceder dele com a família, né? Acabou fez com que Joabe tivesse esse desprezo por Davi, que a gente vai ver isso mais na frente. Então, o Joabe, ele representava o poder militar, e o Abiatar representava o poder religioso. Se eu tenho, né, o poder religioso, que tem a capacidade de dominar as massas, e eu tenho o poder militar, que me garante, à base da força, algum prestígio, alguma vantagem, né, algum status, então eu tenho uma vantagem muito boa sobre aquele Estado e eu posso dar um golpe político e assumir um lugar que não me pertencia, mas eu tenho suporte para isso, porque eu tenho pessoas que me apoiam. Então, esses daqui eram os infiéis a Davi, né? Infelizmente, Davi fez por onde? Infelizmente, tá certo? Teve lá seus vários acertos, não tem como a gente desmerecer o que Davi foi, mas os seus erros, eles não conseguiram fazer com que, ou melhor, os seus acertos não conseguiram fazer com que os seus erros fossem apagados ou jogados para debaixo do tapete. E aí ele vai pagando realmente, né, com as consequências de tudo que ele acabou fazendo de errado. Então, como ele falou, né? Eu prefiro cair na mão de Deus do que cair na mão de homens. Enfim, nesse momento aqui, ele está na mão de homens. Por que ele está na mão de homens? Primeiro que ele está morrendo, né, pessoal? Já está encomendando a alma para Jesus mesmo, está de boa. Mas ele não tem mais esse poder, essa autoridade. Imagine um velho doente e que sim, está morrendo, claramente está morrendo. Qual é o poder que ele tem? A não ser aquele que as pessoas em seu redor garantem. Não, ele é o rei. Você só vai passar por aqui, você só vai subir nesse trono se você passar por mim. Né? Existia alguém para dar esse suporte, legitimar esse poder dele. Existia. Tá? Eram os fiéis dele. Mas se não fosse isso, não tinha como ele manter essa autoridade de forma alguma. Pode prosseguir. Versículo 9. E matou Adonias ovelhas e vacas e animais cevados junto à pedra de Zoelete, que está perto da fonte de Rogel, e convidou a todos os irmãos, os filhos do rei, e a todos os homens de Judá, servo do rei. Né? Aqui, esses animais cevados são animais que são saciados, animais que são alimentados e preparados para o sacrifício. Animais que têm uma gordura boa e gordura própria, até mesmo para o sacrifício, até porque naquele período, para você se tornar o rei, teria que ter o sacrifício, que justamente acontecia nessa pedra de Zoelete. Tentei procurar alguma coisa sobre essa pedra, alguma coisa mais profunda, mas eu, sinceramente, não achei nada. Se a senhora tiver alguma coisa para acrescentar, ou alguém aí tiver alguma coisa para acrescentar sobre, agradeceria, porque eu, pelo menos, não achei nada. Então, ele seguiu exatamente conforme deveria fazer para conseguir se tornar rei.
Então, nesses aspectos aqui, ele seguiu correto. Porém, já entra no versículo 10. Porém, a Natã, o profeta, e a Benaia, e aos poderosos, e a Salomão, seu irmão, não convidou. E aqui, justamente, continua, né, com aquilo que eu já tinha falado em relação à parte da influência, né? Porque ele sabia que, se ele chamasse, eles eram fiéis. Natã, como o próprio, ele era o profeta, ele estava ali para estabelecer a ordem, a palavra de Deus, estabelecer que a promessa se cumprisse. Então, de forma alguma, ele iria deixar que isso conseguisse. E Salomão, óbvio, que não ia deixar mesmo, até porque ele era o escolhido para se tornar o rei, né? Observe, deixa eu só fazer um adendo, me perdoe te interromper, mas observe que o único irmão que não foi convidado foi Salomão, o que mostra que toda a família estava contra Davi e Salomão. Toda a família. Não fala aqui o número de irmãos, eu nem sei se cita quantos filhos Davi realmente teve, sinceramente, não me lembro de já ter lido isso. Talvez a gente veja no texto daqui para frente, mas todos os irmãos, toda a família estava contra Davi, porque se eles se aliavam a Adonias, eles estavam insurgindo contra o pai, contra o rei. E perceba que Adonias precisa, sim, legitimar o seu poder. Quem vai fazer isso? Tem que ter alguém para fazer isso. Se eu me declarar, eu sou rainha do Brasil, isso não existe, sou presidente do Brasil, não existe. Alguém tem que legitimar isso. Né? Então, o que ele está fazendo? Ele está carregando a família para legitimá-lo, ele está chamando parte do exército para legitimá-lo, ele está chamando os sacerdotes, inclusive vai fazer o sacrifício para legitimá-lo, ele está criando toda a situação, né? E toda a influência política, religiosa e militar para legitimar o seu reinado, né? Então, a gente vai perceber que aqui, até mesmo o reino está dividido, não é só a casa de Davi, o reino está dividido. A gente vai perceber que esse é um momento de transformação da nação de Israel. É muito interessante isso. A gente vai perceber no desenvolvimento do texto algumas coisas, alguns sinais, mas a gente, previamente, a gente estudando sobre a sociedade de Israel, a gente vai perceber que eles estão aqui mudando. Antes, os militares eram aqueles homens arregimentados dentro das tribos, dentro das famílias. Os homens viáveis para a guerra, obrigatoriamente, alistamento militar. O que vai acontecer agora? Não, agora já tem um exército formado de uma forma diferente. Pessoas que são capazes, habilidosas com as armas, em estratégias de guerra, estão sendo arregimentadas, pagas por isso. Antigamente não havia isso, era obrigatório, agora não é mais obrigatório, agora você é pago. Então está surgindo um poder militar que necessariamente não é fiel às famílias de Israel, mas sim a uma autoridade que banca o seu salário. Então, a gente vai perceber o exército aqui já se dividindo. Não era mais um exército de pau, de relhas, de espada. Não, agora um exército que, de fato, já tem até carros e cavaleiros, já que eles estavam conquistando, né, a terra de Canaã, onde existiam povos e nações, né, com estrutura militar mais desenvolvida, porque Israel sempre estava muito atrás do que as outras nações. Então, quando eles invadiam, eles se apropriavam, né, daquela tecnologia e inseriam isso dentro dos seus, né, das suas necessidades. Então, a gente já tem um exército diferenciado. A gente vai perceber que os sacerdotes estão divididos. O profeta Natã está aqui, mas os outros sacerdotes não estão. Né? Existe uma divisão, até mesmo dentro do poder religioso, que não era, na verdade, um poder,
era uma autoridade, e essa autoridade representava o próprio Deus. Então, um povo que já estava meio que se esquecendo de Deus, não era Deus a prioridade. Então, uma série de características que estão acontecendo aqui e que está transformando a mentalidade desse povo. Era um povo que, inclusive, vivia do que plantava e do que criava. Agora eles estão num ambiente internacional. Esse povo agora, eles comercializam, vendem e compram com outras nações. Existem pactos. Quando eles invadem essas terras, muitas vezes, eles admitiram que parte desses povos dominados permanecessem com eles. Veja que a mulher aqui, inclusive a virgem que foi escolhida, não era uma virgem de Israel, era uma sunamita, era uma cananeia. Então, o povo já estava misturado, a sociedade hebraica já estava assumindo uma outra personalidade. E dentro desse contexto todo, a gente está vendo desmoronar uma estrutura que estava sob a autoridade de Davi e está sendo neoformada uma estrutura social que quem vai tomar posse é Salomão. Já estava sendo desconstruído e Salomão agora, sob a autoridade dele, que não é mais um homem guerreiro, é um homem intelectual, um cara que pensa, é um sábio, não precisa mover a espada. Até nisso, os homens vão ficando mais refinados, a estrutura está sendo completamente transformada. A mente das pessoas está sendo mudada. Há o conflito de ideias, o conflito de gerações. Então, tudo isso só para sinalizar que era um povo completamente dividido. Era um povo, inclusive, procurando uma identidade. Esse era um povo que devia ter a sua identidade pautada ao serviço de Deus, pautada na fé nesse Deus. E isso a gente está percebendo que não está existindo mais. Por quê? Porque está desenvolvendo uma nova economia, está desenvolvendo uma nova política, e isso está interferindo no processo religioso, está interferindo no entendimento espiritual que eles têm. Está dando para entender? Então, o contexto é muito maior do que só o rei está perdendo, está morrendo e alguém tem que assumir o poder. Não. A gente está percebendo que esse rei, que em algum momento foi frouxo, ele deveria ter sido mais incisivo para que a lei de Deus estivesse na mente desse povo, né? Ele foi um pouco frouxo, relaxado quanto a isso, não foi o que deveria ser, e abriu espaço para que a mentalidade dos outros povos começasse a tomar conta do seu povo, do povo de Israel. Por isso que Israel, daqui para frente, vai cair na idolatria. Vira e mexe, idolatria. Vira e mexe, idolatria. Então, a gente está vendo esse cenário aqui se formando com a morte de Davi. Pode continuar aí, Paloma. E justamente a gente vê também se cumprir o que foi falado lá em 2 Samuel, né? Que seria, faria o negócio na frente de todo Israel, né? E é o que acontece com Adonias aqui. É perante todo Israel, porque ele consegue corromper a todos. Não apenas Natã e Salomão, né? Ou alguns outros poucos que ele não conseguiu corromper, mas todo Israel. Maiana quer falar. Pode falar, mãe. Você falou alguma coisa da pedra que você não encontrou, foi isso? Pedra pode de falar. Zoelete. Essa pedra, ela no hebraico, literalmente, significava algo que rasteja ou serpente. Era usado para definir essas duas coisas. Então, como que aqueles sacerdotes que diziam ser de Deus aceitou imolar sacrifício nos altos que já eram condenados e ainda com uma coisa que eles sabiam a tradução? E, mais uma vez, a serpente entra na história para trazer toda uma traição, e as pessoas que dizem que é de Deus, que era para estar atento a isso, são os primeiros a se enganar, são os primeiros a trocar Deus por qualquer coisa. Com certeza, Adonias ia oferecer algum benefício, né?
ia ter algum benefício. Olha, você vai ser o profeta, você vai ser o sacerdote, você vai ter uma posição, isso vai ter uma vantagem, né? Então, aí a ideia do dinheiro, do amor ao dinheiro corromper as pessoas, né? Então, ele não ia simplesmente dizer, olha, pessoal, cola comigo porque eu sou legal, eu sou mais legal que Salomão, eu sou melhor do que o meu pai. Claro que não, né? Dentre os acordos, tem sempre a contrapartida. Um acordo só vinga legal quando é bom para os dois lados. Então, estava satisfatório para esses sacerdotes também, de alguma forma, apoiarem Adonias. E certamente eles estavam corrompidos. Fala aí, Maiana. É aquilo que já é da essência da pessoa, né? Porque eles, como sacerdotes, eles já deveriam ter, em algum momento, ter uma experiência com Deus. E quando a gente tem uma experiência com Deus, não é qualquer coisa, não é qualquer um que vai fazer isso mudar. Eu não entendo hoje, quando a gente vê, tal pastor, independente da denominação, pregava tanto contra uma coisa, contra um certo tipo de pecado, e quando, do nada não, porque nunca é do nada, já vem há muito tempo, ele se corrompeu e praticou aquele pecado, ou até coisa pior. Mas por quê? Paloma falou aí que, quando ela usou o caso de Jó, que o diabo fica ao redor, vendo as brechas para poder entrar. O diabo afirmou para Deus que, se Deus deixasse ele consumir todos os bens de Jó, ele não ia resistir. Ele ia acabar abandonando a Deus. Ele foi lá, tomou todos os bens de Jó e nada. Ele foi lá, tomou a vida dos filhos de Jó e nada. Porque, se o diabo sempre encontra uma brecha, ele sempre sabe por onde entrar, por que ele não conseguiu entrar na vida de Jó? Assim, de uma maneira literal, é entre ele e Jó mesmo. Ele foi comendo pelas beiradas. Por quê? Porque mesmo que você tenha suas inclinações, você é mais forte que elas. Integridade, né? Quando a senhora ficou perguntando lá, insistindo naquelas teorias de se a alma é mais importante do que o corpo, por que criou o corpo? Dei as minhas versões para a senhora. Mas tipo, Deus mostra que é a coisa muito mais importante do que eu aqui agora. A alma está dentro do meu corpo, porque estamos no mundo físico, só que o que vai predominar é além. Eu não posso me importar com aqui agora, eu não posso me apegar ao dinheiro, às riquezas, porque quando eu morrer eu não vou levar. O corpo vai ficar, eu vou receber um novo. Então, é só para mostrar que, quando a gente realmente quer, a gente é mais forte do que as nossas fraquezas, a gente é mais forte do que as nossas inclinações, e uma experiência com Deus, ela modifica toda uma vida nossa. Então, eu não consigo entender por que as pessoas abandonam Deus, deixa o altar de Deus por conveniências, porque cada um sabe de onde veio. Embora naquela época tivesse muitos sacerdotes, mas nem todo mundo, eu creio que Deus não usava todos diretamente. É muito do que a pessoa busca de Deus, porque, como que é o nome dele? Acho que é Jeremias, que não queria ser sacerdote. Ele queria casar, queria ter filhos e tudo. Eu sei que ele não queria ser profeta. Profeta. Eu confundo os dois, mas eu sei a diferença entre um e outro. Hum. Então, é muito disso. E quando você tem aquela vocação, aquele chamado, ainda que você não queira, vai chegar uma hora que você vai se render a Deus. Então, de fato, esses sacerdotes aqui que seguiram a Adonias, talvez estava lá porque herdou o título, por família, por conveniência, porque se realmente eles fossem de Deus, eu não creio que eles iam cair nessa cilada, ia deixar de sacrificar no altar de Deus para ir se sacrificar no altar de Baal, de certa forma. Perfeito. Como você falou no início, revelou o que estava dentro. Pode continuar, Paloma. E assim, a gente também vê, né, que desde a época lá de José de Arimateia até ainda nesses tempos, a gente consegue perceber que a influência política ela tem uma importância muito grande, independente da questão religiosa, né? Porque ainda hoje a gente tem essa resistência
da parte de muitos cristãos por conta da política, mas a gente vê que houve essa influência, né, da parte lá com Adonias, ele conseguiu ter essa influência política. E hoje também é o que acontece. Hoje a gente tem uma parte da política onde não vai querer fazer com que prevaleça a palavra, a lei de Deus, mas que lá dentro, por uma troca de favores, eles vão querer favorecer determinadas massas, que com certeza são massas que não vão fazer perpetuar a lei, e principalmente a lei voltada às questões de família, né, as bases, que a gente já sabe. Então, desde aquela época de Jesus, né, com José de Arimateia, a gente consegue ver que sempre, quando é voltado para o lado político, que acontece esse choque, vai contra a lei de Deus. Então, a importância de hoje da política, né, dentro da própria igreja, né, é isso daí. A gente vê desde aqui também. Eu não lembro onde a gente parou. É A 11? gente parou no 10. Porém, a Natã... É isso? Isso. Porém, a Natã, o profeta, e a Benaia, e aos poderosos, e a Salomão, seu irmão, não convidou. Então falou Natã a Batseba, mãe de Salomão, dizendo: Não ouviste que Adonias, filho de Agite, reina, e que nosso senhor Davi não o sabe? Vem, pois, agora, e deixa-me dar-te um conselho, para que salves a tua vida e a de Salomão, teu filho. Aqui a gente já percebe que o próprio Natã, ele já fica preocupado, né? Porque ele vem para que a linhagem e a promessa ela se mantenha. E ele já fica preocupado aqui porque automaticamente, com certeza, Adonias ele já tinha uma fama, ele já tinha um histórico de ser mal, e ele justamente ele com certeza mandaria matar, né, o próprio Salomão, a mãe dele também, para que evitasse ele ter lá na frente esse problema, porque eles já sabiam que existia essa promessa que o rei Salomão, ou que Salomão iria se tornar rei, até porque, eu não lembro onde eu li, mas que o Salomão ele era um dos filhos que Davi mais tinha intimidade, que Davi mais amava, que ele tinha uma boa relação. Tanto que existem 2 salmos, né, o 77 e o 72 e o 127, que são salmos que foram escritos para o próprio Salomão. Depois, se vocês quiserem ver, são um pouquinho grandes, é o 72 e o 127. E mostra esse carinho, né, essa relação especial que Davi tinha com Salomão. Vem, pois, agora... Vai e chega ao rei Davi e diz-lhe: Não juraste tu, rei senhor meu, a tua serva, dizendo: Certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono? Por que, pois, reina Adonias? Aí, se a gente for lá em 2 Samuel 7, lá no versículo 12, quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Se a gente for, né, analisar profundamente, a gente sabe que esse versículo ele traz tanto uma referência a Salomão, mas também a referência ao próprio Messias, ao próprio Jesus. E lá no Salmo, o Salmo 127, a gente consegue ver a mesma coisa. Não sei se é 127 ou 72, agora eu não lembro, mas um desses salmos ele também faz isso, tanto que o Salmo fala que a semelhança de
Salomão e do próprio Messias, dentro do contexto, não do que eles fizeram, né? Mas mostra que existe essa semelhança quando a gente vê aqui na Bíblia. Tanto que, em algum momento, Jesus é até chamado, né? Jesus, filho de Davi. E isso mostra essa semelhança no que tem aqui nesse versículo 7:12. Espera aí. Um momento só, vou botar meu celular para carregar aqui. Tá descarregando. Jesus amado, lá, 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 lá. Pronto. Só te dando uma dica, Paloma, vamos ficar só mais 5 minutinhos, porque senão vai ficar um pouco tarde, tá? E depois você indica alguém para fazer a oração. Conclua seu pensamento e a gente dá continuidade amanhã. Termine até onde você acha que dá 5 minutinhos, tá bom? Então, assim, pode ser nesse mesmo versículo, né? Que ele pergunta, né? Por que reina Adonias? Ela pergunta a ele. E, assim, eu vou continuar aqui só até. Eis que, estando tu ainda falando com o rei, eu também entrarei depois de ti e confirmarei as tuas palavras. E aí a gente vê aquilo que eu falei na introdução, né? Sobre reis, que eu falei qual seria a função do profeta, que o profeta ele é o porta-voz, que significa, né, Nabi, que é o porta-voz de Deus. Então, justamente ele fala que quando ela for falar, que ele entraria e iria confirmar as palavras. Eu imagino que essa confirmação das palavras é justamente mostrando para Davi essa promessa, mostrando para Davi qual teria que ser o cumprimento das palavras, por ele ser o portador da voz de Deus, da lei de Deus, justamente ele viria e traria a Davi para que Davi se tornasse, né, tivesse ciência do que estava acontecendo e o motivo pelo qual ele não poderia deixar com que isso acontecesse. Tanto que ele vem, aconselha, que seria o papel do próprio profeta, aconselha a Batseba a ir até lá, e além disso, ele iria confirmar, porque aqui mostra que o profeta ele tinha essa influência e tinha também esse poder, né, de confirmar a palavra de alguém, né, de testificar aquilo que a pessoa fosse falar. Então, mostrava essa autoridade que lhe foi dada pelo próprio Deus. E foi Batseba, o rei, na sua câmara, e o rei era muito velho, e Absag, a sunamita, servia ao rei. E Batseba inclinou a cabeça e se prostrou perante o rei e disse o rei, que tens? E ela lhe disse, Senhor meu, tu juraste a tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo, Salomão teu filho reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. E agora, eis que Adonias reina, e tu, ó rei, meu senhor, não o sabes. Eu acho que, já que a senhora só me deu 5 minutos, eu acho que seria bom, né, a gente parar aqui, até porque depois daqui ela vai começar a contar aquilo que a gente já viu nos outros capítulos, o que o próprio Adonias fez, já contando para ele o que ele fez para que abrisse os olhos de Davi para que ele pudesse tomar uma atitude mais rápida, que é o que acontece. Ele toma a atitude mais rápida possível para reverter a situação a fim de evitar que a influência chegasse a níveis maiores. Sabemos que lá na frente, né, com o filho de Salomão, o próprio Salomão, como a senhora mesmo falou, já tinha um Neo, né, instalado aí dentro que acaba não dando muito certo, mas ainda assim ele tenta reverter a situação correndo o mais rápido possível a fim de evitar essa influência, inclusive com outras cidades. Perfeito, pessoal. Quem tiver alguma dúvida, algo a acrescentar, a gente continua amanhã, tá bom? 9h, como vocês já sabem. Paloma, indica alguém aí para fazer a oração.
Alguém quer orar? De livre e espontânea vontade, esse pessoal é meio amarrado aqui. Ninguém quer orar? Quem vai orar é quem está coçando a cabeça, a testa. Maiana. Respondendo a sua dúvida, até antes de Salomão, Davi tinha 6 filhos, sem contar o que morreu. Até porque eu acho que morreu pela questão do pecado e também eu acho que pela lei lá ele não teria sido contado como filho de Davi, não é isso? Porque não tinha aquela lei que quando o cara morria, o próximo suscitava o nome daquele cara, ou só valia se fosse irmão. Eu acho que nesse caso aqui ele ia ser contado como filho também, mas ele morre por causa do pecado. Uhum. O começo desse capítulo, ele me deixou assim, eu fiquei meio sem que entender o que estava sendo dito para mim. Mas, em suma, do versículo 1 até o 4, mostra a importância do cuidado da nossa alma, porque Davi, ele viveu uma vida errada. Não é, olha, se tivesse demônio esse camarada, não era a pomba gira que usava ele, não. Era ele que usava ela. O cara não podia ver uma mulher, passou por ele, piscou, ele estava pegando. Só que quando ele fala para procurar uma jovem e donzela, isso me remeteu para buscar de Deus a pureza. Uma mulher que não conhecia o homem, ela era pura, ela era, de certa forma, nessa época que as meninas tinham algumas inocentes, e até aquecer, porque é isso que o Espírito Santo faz com a gente. Ele vem, aquece, é o fogo, né, do Espírito Santo, renova, e você busca sempre ter uma pureza, porque se você morre na sua vida errada, já era. Então, a gente vê aqui o cuidado que Deus tem para com a gente até nos últimos momentos. Enquanto o espírito de vida estiver ali pulsando, tem aquela esperança da salvação. Se bem que é um pensamento que eu ainda não consegui esclarecer totalmente, mas de todo esse capítulo, esses 4 primeiros é o que está dando voltas e voltas na minha mente. Beleza. Agora conclua fazendo a oração. Nossa. Deve. Senhor, nosso Deus e amado Pai, graças nós te damos, meu Pai, por cada entendimento que o Senhor nos tem dado, por sempre o Senhor mostrar para a gente a sua vontade e nos guiar de acordo com o seu querer, meu Pai, que possamos proceder segundo a sua vontade, que possamos, meu Deus, cada dia mais buscar do Senhor esse entendimento, esse conhecimento, que a nossa mente venha se abrir para aquilo que o Senhor espera de nós, para que possamos, meu Pai, concluir o nosso chamado aqui com excelência, para que o seu nome seja glorificado, meu Deus, que cada coisa que a gente aprender, possamos colocar em prática, meu Deus, porque eu tenho certeza que o Senhor vai enviar pessoas, colocá-las no nosso caminho, para que possamos, meu Deus, abrir os olhos dela para a verdade, para que possamos ser um instrumento, uma ponte entre o Senhor e ela. Então, meu Pai, que o Senhor venha cada dia nos moldar mais e mais, que o Senhor venha abençoar, meu Pai, cada uma das suas servas que se encontram aqui, aquelas que não puderam participar por algum motivo em especial, meu Pai, eu te peço pela vida da Dai. Embora ela não esteja aqui, mas o Senhor venha, meu Pai, derramar as suas grandes bênçãos na vida dela. Que ela venha ser, meu Pai, um instrumento de honra em tuas mãos. No mais, meu Deus, abençoa o teu povo, abençoa a tua casa, abençoa os teus servos, meu Deus. Dá, meu Pai, nos dá condições de te servir cada vez mais e melhor. Que o Senhor venha inspirar, meu Pai, as nossas autoridades, aqueles que estão acima de nós, meu Pai, para que eles possam guiar o teu povo no teu caminho. Que o Senhor venha falar, meu Pai, com cada um de nós a cada momento, quando nos dedicarmos na Bíblia, quando estivermos ouvindo uma pregação, enfim, meu Deus, que o Senhor possa contar com a gente, que venhamos ser, meu Pai, úteis ao Senhor, não só mais um no seu exército, só fazer número. Não, meu Pai, que de fato e de verdade o Senhor possa contar conosco, porque eis aqui, meu Pai, diante da tua vontade. Então, abençoa e capacita cada um segundo a sua vontade, segundo as nossas necessidades, que possamos ser fortalecidos em Ti, que não venhamos nos desviar, meu Pai, nem para a direita nem para a esquerda, mas se caso isso aconteça, que a Tua misericórdia venha nos alcançar, meu Pai, que tenhamos tempo, Senhor,
de voltar para Ti. Não deixa, meu Pai, que o orgulho nem a arrogância venha fazer parte de nós. Meu Deus, que possamos ser contados entre aqueles que vai levantar, meu Pai, que vai fazer discípulo, que vai aumentar o Teu reino, e não aqueles que vai dar baixo, meu Deus, aqueles que vai derrubar as outras pessoas. Não, nos fortalece, Senhor, para que possamos fortalecer os outros. Toma tudo em Suas mãos, meu Pai, que desde já o Senhor abençoe o nosso amanhã. Que o que fizermos amanhã seja para a Tua honra e para a Tua glória. Que aqueles trabalhos que já estão marcados, meu Pai, que o Senhor venha enviar as pessoas certas, meu Deus, ainda que seja uma única pessoa que o Senhor quer alcançar, mas que possamos dar o nosso melhor para essa uma única pessoa. Abençoa tudo e todos, é o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus, e te agradeço. Amém. Amém, pessoal. Por hoje é só e amanhã tem mais. Deixa eu fechar aqui.